Gestão da qualidade, da produtividade e de resultados. Gestão da produtividade no setor público. Olá! Nesta aula, vamos discorrer sobre produtividade no setor público, que é um tema complexo e fascinante que envolve múltiplos fatores. Veremos o impacto da produtividade para a prestação de serviços públicos, posto que sempre se tem a visão dicotômica de que a gestão privada é eficiente, enquanto a gestão pública é ineficiente e inadequada. Eu espero que seja um momento rico de aprendizagem para você e para mim. Por muito tempo, o setor público foi visto como de baixa produtividade ou até mesmo improdutivo, ineficiente, com serviços de péssima qualidade e extremamente burocrático. Realidade esta que foi mudando ao longo das últimas décadas do século XX, nos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso. E, sobretudo, neste início do século XXI, os governos FHC, Lula, Dilma. Isso decorre sempre do direcionamento que se dá aos órgãos do setor público pelos dirigentes máximos de cada órgão. A produtividade também precisa ser planejada por meio do estabelecimento de objetivos para a produtividade, exigindo a organização dos recursos a serem utilizados, sua direção e a posterior mensuração para se controlar o que foi realizado. Para entendermos e analisarmos a importância da produtividade no setor público, precisamos saber inicialmente o que é produtividade. A produtividade é a relação entre a produção ou geração de serviço e os recursos utilizados, como recursos humanos, capital empregado, maquinário, tempo despendido e tecnologia utilizada. A produtividade é um dos principais indicadores de desempenho das atividades econômicas. Quanto mais rápido o seu avanço, mais intenso tende a ser o crescimento econômico sustentado, que pode e deve ser alavancado pelo setor público. No setor público, a produtividade está relacionada à eficiência da utilização dos recursos produtivos, capital, trabalho, tecnologia, etc., ao gerar serviços públicos. Trata-se de uma medida de desempenho, um indicador fundamental para se avaliar o desempenho e a eficácia da gestão governamental e das políticas públicas. Eficiência no uso dos recursos públicos é medida pela produtividade, já que, do ponto de vista econômico, o objetivo é obter a maior produção possível por unidade de tempo ou custo. Portanto, a produtividade depende do grau de inovação tecnológica do parque produtivo, da qualidade e da quantidade da força de trabalho e das matérias-primas utilizadas, bem como da divisão do trabalho e da organização e gestão da produção, seja no setor público, seja na iniciativa privada. Para que o setor público seja produtivo, ele precisa de algumas coisas. De objetivos claros que sejam conhecidos por todos os servidores. 2, de uma visão clara da estratégia a ser seguida. 3, e também de uma cultura organizacional que gere impacto positivo para os servidores, para o ambiente e, sobretudo, para os cidadãos. Assim, podemos entender que a produtividade não é um fator isolado, mas sim o resultado de processos que diferentes atores, internos e externos, interagem, implicando a necessidade de orquestrar e otimizar continuamente cada um dos fatores intervenientes no processo para os resultados serem satisfatórios, conforme os objetivos estabelecidos ou desejados. Quando nos referimos ao fato de que a produtividade é uma relação entre produção e recursos utilizados,
trabalho, matérias-primas, capital, tecnologia, energia, etc., queremos nos referir a algo que pode ser quantificado numericamente, por meio de uma fórmula que você pode observar aí na tela. Produtividade é igual a produção dividida pelos recursos utilizados. Vejam, eu estou falando de que a produtividade ela resulta, né, daquilo que eu produzo em relação àquilo que eu utilizei para gerar essa produção. A fórmula nesse formato resulta na produtividade total. Então esta fórmula que vocês têm na tela aí, ela resulta na produtividade total, considerando todos os recursos utilizados na produção. Isso me dá um indicador. Mas ela também pode ser usada de uma maneira parcial, ou seja, incluindo no divisor apenas um dos recursos utilizados em específico, como os exemplos que você pode acompanhar aí na tela comigo. Produtividade da mão de obra, ou seja, eu quero mensurar o quanto que a mão de obra foi produtiva. Eu divido a produção pela força de trabalho empregada na geração daquilo que eu pretendi gerar. Outra fórmula, a produtividade do capital empregado. Eu divido a produção pelo volume de recursos de capital que foram utilizados naquela geração de serviço. A produtividade dos recursos tecnológicos. Eu divido a produção pela tecnologia empregada naqueles serviços que são gerados. Vejam, especificamente no caso de serviços, onde a gente lê produção na fórmula, substitua-se aí na fórmula por serviço, adequando-se também, claro, os fatores, os recursos utilizados para a geração do serviço. Mensurar a produtividade no setor público é bastante desafiador, em função da natureza dos serviços prestados, que geralmente não têm um valor claro de mercado. Além da fórmula genérica apresentada anteriormente, que é uma relação entre produção e insumos, em que comparamos a quantidade produzida, podendo ser serviços prestados, né, com os recursos utilizados. Também temos outras formas de mensurar a produtividade. Entre elas, a análise de custo-benefício, que compara o custo do serviço prestado aos benefícios oferecidos por esse serviço. Posso estabelecer indicadores de desempenho, em que se define métricas específicas como o tempo de resposta, ou seja, o tempo que se leva para o atendimento da demanda, a satisfação do usuário, isso eu mensuro via pesquisa, né, perguntando para o usuário se ele ficou satisfeito. A qualidade do serviço também mensurada via pesquisa. Na verdade, a capacidade da tecnologia de aumentar consideravelmente a produtividade é que está motivando a sua grande aceitação. No caso dos serviços, esta constatação ela é ainda mais frequentemente observada, uma vez que para a geração de serviços o suporte tecnológico é essencial, como ocorre no teletrabalho, né, o chamado trabalho remoto ou home office, e a sua dependência desses recursos, ou ainda na dinamização do trabalho por meio de programas de edição de textos, calculadoras eletrônicas, meios de comunicação ágeis, né, correio eletrônico, WhatsApp, por exemplo. A inovação tecnológica também possibilita elevar a produtividade no setor público, pois a adoção de novas tecnologias possibilita a melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços. A adoção dos processos administrativos eletrônicos, por exemplo, eliminou o processo em papel, que além de gastar toneladas de papel, era moroso e suscetível a manipulações. A qualificação dos servidores públicos é outro fator importante para o aumento da produtividade. Investir na formação e capacitação dos servidores públicos é essencial. A Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, é um órgão do governo federal, oferece vários cursos e programas de capacitação para os servidores públicos, contribuindo sobremaneira para a melhoria dos serviços públicos com elevação da produtividade. O home office, embora adotado há muito tempo, foi considerado de maneira mais realista pelas organizações públicas e privadas a partir da pandemia de Covid-19 em 2020.
Essa perspectiva, adotada de maneira quase obrigatória durante a pandemia, mostrou-se uma alternativa importante para o incremento da produtividade, uma vez que, com as pessoas trabalhando em suas casas, os recursos disponíveis puderam ser otimizados. A parte de baixo da fórmula, o divisor, que diminui, aumentando o resultado, o quociente. Isso ocorre porque é sempre complicado gerenciar a capacidade produtiva, que interfere na produtividade, uma vez que a estratégia para esse gerenciamento deve sempre estar alinhada ao modelo do negócio, o que no setor público é ainda mais difícil, porque muitas vezes o dirigente do órgão público é quem define o modelo do negócio. Outro ponto essencial para elevar a produtividade no setor público é investir em gestão e organização, uma vez que a eficiência administrativa e um bom gerenciamento dos recursos disponíveis são essenciais. Também é essencial que se decida por clareza nas políticas públicas, uma vez que políticas bem definidas e corretamente implementadas podem suscitar ambientes de trabalho mais produtivos. A produtividade no setor público é fundamental para assegurar que os recursos públicos sempre escassos sejam utilizados com eficácia, de modo que o cidadão receba serviços de alta qualidade e com elevada produtividade. Claro que isso significa alguns percalços, como a burocracia, a resistência à mudança e a escassez de recursos. Porém, também existem oportunidades de melhorias possíveis, como a digitalização de serviços públicos, ampliação da transparência e o aumento da participação cidadã. Quando nos referimos à digitalização, é por entendermos que implementar serviços públicos online pode aumentar a eficiência ao mesmo tempo que se reduz custos. O treinamento contínuo dos servidores públicos pode elevar a qualidade percebida dos serviços públicos. Além disso, outro fator relevante para a produtividade no setor público é estabelecer parcerias público-privadas, as PPPs, uma vez que a colaboração com o setor privado pode trazer inovação e maior eficiência. Mensurar a produtividade no setor público é desafiador, pois a metodologia empregada para isso é multifacetada, dependendo das fontes de dados primários adotadas como registros administrativos de execução orçamentária, contas nacionais e estaduais, dados contábeis e outras fontes de dados. Apesar das dificuldades enfrentadas, mensurações da produtividade podem ser elaboradas a partir das contas públicas e podem ser medidas por meio de normas metodológicas elaboradas e aprimoradas constantemente pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde 1995, o Brasil usa como medida de produtividade o valor agregado das contas públicas e a força de trabalho ocupada. Esses cálculos podem não ser os melhores como indicadores de produtividade, mas são aproximações relevantes utilizadas como estímulo à elaboração de novos e melhores indicadores. Além disso, a evolução acumulada no índice de produtividade não tem apresentado diferença significativa entre o setor público e o setor privado, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. No estudo do IPEA, focando a trajetória da produtividade do setor público durante a fase de estabilidade monetária, usou-se como base estatística as contas nacionais do IBGE, bem como as contas regionais do IBGE e a execução orçamentária pelo Tesouro Nacional. Nesse estudo, foi possível constatar que após uma rápida expansão da produtividade, atingida imediatamente após sua estabilidade, verificou-se uma queda em 1997,
sendo que o indicador nacional de produtividade sofreu oscilações até 2004, quando a partir disso voltou a se acelerar, segundo os dados do IPEA de 2014. Além disso, estudos do IPEA de 2009 mostram que a produtividade no setor público, ao longo do período de estabilidade monetária considerado, se manteve em média acima de 35%, sendo superior à produtividade do setor privado. Claro, não se pode falar em produtividade sem entender o significado de capacidade produtiva e, no caso do setor público, a capacidade produtiva de serviços. Podemos entender que ela é o nível máximo de atividade, de valor agregado em determinado período que o processo pode atingir consistentemente em condições normais de operação. Exemplos de capacidades produtivas incluem o número de refeições servidas em um restaurante universitário durante o jantar, ou café da manhã, ou almoço, consistentemente. O número de atendimentos realizados por um médico em um ambulatório no posto de saúde, de modo consistente. O número de ligações atendidas no call center da prefeitura da sua cidade durante o horário de expediente. E, por último, o número de processos despachados em determinada unidade operacional durante o período normal de expediente. Muitos outros exemplos poderiam ser relacionados, mas o objetivo aqui é demonstrar que é possível mensurar a capacidade produtiva operacional de qualquer atividade no setor público. Além disso, existem estratégias de gerenciamento da capacidade produtiva, sendo as principais. A estratégia do nível de capacidade produtiva, em que se busca manter os recursos escassos ou caros em nível constante, gerenciando a qualidade do serviço com a finalidade de maximizar a utilização de recursos caros, como acontece com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, por exemplo. A estratégia de acompanhamento da demanda. Pela capacidade produtiva, busca-se igualar oferta e demanda, visando obter flexibilidade da operação para oferecer da forma mais eficiente possível altos níveis de disponibilidade de serviço ou resposta rápida. Essa estratégia é adotada por organizações de serviço de alto volume, na qual a principal parte da estratégia é fornecer acesso rápido ao serviço. A estratégia de gestão da demanda busca influenciar a demanda para minimizar a carga sobre os recursos para não alterar a capacidade produtiva da operação do serviço. Nessa estratégia, a organização adota uma abordagem mista para gerenciar sua capacidade produtiva, acompanhando a demanda ou procurando nivelar a demanda. Como a maioria das organizações de serviço, caso do setor público, opera com algum grau de gerenciamento da demanda, é possível adotar mecanismos que estimulem essa estratégia. Por fim, na estratégia de zona de risco, a organização se esforça em atender uma demanda maior do que a projetada usualmente para o sistema, ou opta por não atender demandas maiores do que a projetada. Essa estratégia se denomina dessa forma, zona de risco, pois entende-se que, em razão do ato de balancear qualidade e produtividade do recurso, sempre existirão rápidos aumentos da demanda que sobrecarregam a organização. A questão que se coloca sobre os gestores de operações é que é impossível assegurar capacidade produtiva suficiente para atender a todas as demandas dos clientes o tempo todo, assegurando rentabilidade. Assim, as organizações devem gerenciar o balanceamento entre produtividade e qualidade do recurso, sendo quase impossível qualquer operação lidar com a presença repentina de clientes que desejam ser atendidos antes que a organização possa aumentar sua capacidade para enfrentar a situação. Para enriquecer os seus estudos, eu recomendo a leitura do Decreto número 11.072, de 2022,
que é uma tentativa de modernização das relações de trabalho, com ênfase na produtividade do setor público, a partir da realidade vivenciada durante a pandemia de Covid-19, fortalecendo o teletrabalho. Vale lê-lo e conhecer os órgãos beneficiados. Acesse pelo QR Code que está aí na sua tela. Concluindo a nossa aula, nós vimos que a produtividade no setor público é essencial na medida em que se busca otimizar os recursos empregados, que são sempre caros e escassos, no atendimento ao cidadão. Pois os recursos são sempre financiados com dinheiro proveniente do pagamento de impostos, pelo mesmo cidadão que utiliza os serviços do setor público. Isso reforça a importância de uma boa gestão por resultados. E eu aproveito para desejar que você tenha sucesso nos estudos e não pare de estudar nunca.